Abram suas Bíblias e seu smartphone, né? Agora é assim também, né? Vamos lá. Mateus 16, 13 fala assim, ó. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que estás nos céus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei 3 tendas, uma para o Senhor, uma outra para Moisés e outra ainda para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: levante-se, não tenha medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Amém. Essa passagem aqui, meus irmãos, eu creio que ela tem ensinamentos lindos para nortear o nosso ano, bem como as nossas vidas mesmo, né? Como eu disse, não é um texto fácil de compreensão, e por isso a minha oração é porque a gente necessita de discernimento espiritual. E a minha oração é essa: que tenhamos discernimento espiritual nessa mensagem e em todas que a gente há de ouvir esse ano. A igreja precisa de discernimento espiritual, porque a igreja como um todo, e eu não falo a instituição Manaim, mas eu falo a igreja toda, a igreja de Cristo, ela precisa acordar para o que está acontecendo no mundo, e saber como agir em relação a tudo isso. É um pouquinho sobre esse agir que nós vamos falar hoje. Então a gente vai se situar nesse texto, nesse enredo que a gente está aqui. Os evangelhos, eles tratam Jesus de uma forma, eles têm um propósito. Para a gente entender, o evangelho de Mateus trata Jesus como rei Messias. Marcos trata o Jesus como servo, e Lucas trata Jesus como homem, como filho do homem, e João trata Jesus como Deus, o verbo vivo. E a história ela começa de um jeito lindo, porque lá no capítulo 16 fala assim que indo Jesus às regiões aos lados de Cesareia de Filipe. É lindo ver isso, porque para a gente entender, Herodes, ele constrói um baita santuário nessa cidade, um santuário cujo era o centro do culto a pagão e a Baal, e é o próprio César. Então Filipe, que era filho de Herodes o Grande, ele tem um desejo no seu coração de se nomear aquela cidade. Então ele tem um desejo de honrar Augusto César e a ele mesmo. Então ele coloca o nome de Cesareia para o conde Augusto César, e Cesareia de Filipe ele mesmo, e ele se honra ali. Então a beleza disso tudo é estar no caminho. A palavra diz que indo Jesus para esses cantos aí de Cesareia. É bonito ver isso, porque se você continuar a leitura dos textos, você vai entender que Jesus ele passava por Cesareia, ele atingia a Galileia e ele ia rumo a Jerusalém. Ou seja, Jesus
quando você lembra de Jerusalém, é aquela entrada triunfal de Jesus, o povo levantando os raminhos de folha e gritando, Hosana, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. E aquela entrada triunfal para Jerusalém é o começo, ou seja, quando a palavra do Senhor fala que ele estava indo para Cesareia, mostra que ele estava no começo da subida para Jerusalém. Portanto, Jesus, ele olha a cruz, ele olha a cidade santa e ele chora. Essa é a beleza do início desse versículo, que fala que Jesus ele estava indo. Jesus caminhava rumo à salvação. Jesus ele estava caminhando para o centro da história da salvação. Jesus ele estava caminhando para consumar o destino. E Jesus estava caminhando para o propósito da cruz. Portanto, de um jeito bonito de se falar, na cidade dos senhores, que era ali Cesareia de Filipe, a cidade onde Herodes constrói, onde Augusto César impera, onde Filipe domina, na cidade dos senhores, Jesus se revela como Cristo, o Filho do Deus vivo, a partir da confissão de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Vocês estão comigo? A mente começou a ir lá para Cesareia já? A minha foi lá já, viu? Então, portanto, na subida para Jerusalém, na subida para o encontro com a cruz, Jesus faz uma pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? Perceba que na pergunta Jesus ele não estava querendo uma espécie de aprovação. Dependendo da resposta dos discípulos, ele agia. Não, quem faz isso somos nós. A gente que gosta de aprovação das coisas e a gente que pergunta, o que eu estou fazendo está certo, está indo bem e tal. Sabe essas coisas? Mas Jesus não, ele pergunta o que as pessoas dizem que eu sou. E aí? E ele então não dependia dessa aprovação, ele nem estava preocupado com o discurso, se eles estavam indo bem no discurso. Mas na verdade Jesus ele era se revelando àquele povo. Já aqueles discípulos, e Jesus estava se revelando como Messias prometido, lá desde o tempo de Moisés, e Jesus ele estava revelando Deus como Pai, como o Deus do Filho, o Deus vivo do Filho Jesus. Então Deus Pai no Filho, por meio do Espírito, neste momento estava formando uma nova comunidade que é a igreja. E além dele formar essa nova comunidade, ele estava ensinando os discípulos um discipulado verdadeiro, mais radical que tem. Qual que é esse discipulado? Que é o caminho da cruz. Então Jesus estava ensinando o caminho da cruz. E o caminho da cruz o que é? Negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Então perceba, nesse texto tem duas perguntas. A primeira pergunta é o seguinte: o que as pessoas dizem que eu sou? Perceba aí no texto que todos respondem. Todos respondem. Eles falam assim, uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias, outros dizem Jeremias ou até um dos profetas. Todos responderam. Aí ele vem a segunda pergunta: mas vocês, quer saber vós, quem diz que eu sou? Aí não é todo mundo que responde. Aí só Pedro que fala assim, enche o peito de ar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, nessa referência que Pedro está falando aqui, ele está falando assim, tu és o escolhido, o amado, tu és o ungido, tu és o Cordeiro de Deus, o Messias, o Rei, nosso Senhor, nosso Salvador. Tu és a expressão exata do amor de Deus. Tu és o Cristo. Jesus imediatamente responde, bem-aventurado és, Simão Barjonas. Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Preste bem atenção. Jesus sabia que essa confissão de Pedro não foi um impulso de momento, nem um súbito de pensamento. Sabe aquele negócio súbito de pensamento? Menino que tem essas coisas no colégio, ele não presta atenção em nada, está lá sentado, e a criança está lá, e de repente a professora pergunta um negócio para ele, é isso. Às vezes ele acerta, às vezes ele erra feio, mas isso é um súbito de pensamento. Jesus sabia que Pedro não teve um súbito de pensamento, não foi um impulso de momento, mas se isso fora revelado até então, ele aceita que é o Cristo. Ele fala, bem disseste, porque não foi carne e sangue, mas foi o Espírito de meu Pai que te revelou isso. E até então ele fala, fique em silêncio, não conte nada a ninguém, até que todas essas coisas aconteçam. Portanto, nos próximos versículos do capítulo 16, Jesus ele nos ensina o caminho de dor.
Jesus, ele ensina que o quanto importa sofrer nas mãos dos homens. Jesus, ele mostra que o caminho para o anúncio do reino dos céus nada mais é que um caminho de morte mesmo, que é um caminho de perda, que é um caminho de dor, que é um caminho de cruz, que é um caminho de entrega. Eita Deus. 6 dias depois, Jesus toma alguns dos discípulos e sobe a um alto monte. Gente, provavelmente, meus irmãos, um profundo desânimo se apoderou daqueles discípulos, em decorrência do anúncio da morte de Jesus estava próximo. Presta atenção, eles foram do céu ao inferno em pouco tempo. Eles estavam lá numa relação boa, amorosa, num diálogo santo, conversando, Jesus e os amigos ali, e de repente, uma conversa boa, sadia, agradável, de repente Jesus lança essa pergunta: o que o povo diz que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? Ou seja, o que vocês aprenderam de mim até agora? Né? Então eles estão ali naquela conversa, e de repente, o anúncio é dado: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imagina, gente, para um povo que desde o tempo de Moisés vem procurando um legislador, guerreiro, valente, que ia acabar com todos os reinos opressores deste mundo, que se chamaria Cristo, Messias, aparece na frente deles ali, está diante deles ali, partindo o pão, e a revelação vem: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imagina como isso irá bater no coração. A viva esperança. E aí de repente Jesus então olha e fala: vocês estão certos, mas importa agora é que eu sofra mesmo. Importa agora que eu padeça na mão dos principais sacerdotes, escribas. Importa agora que eu padeça na mão da igreja. Foi a igreja, viu? Não foi inimigo, foi a igreja. A igreja que oprimiu, que apertou os principais sacerdotes da igreja, os senhores do tempo que apertou de tal forma. É isso daí, Jesus está dando essa declaração, que ele morreria, mas que no terceiro dia ele ia ressurgir, e que se alguém quer ir após ele, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Como assim? Como assim tudo isso acontece numa fração de segundos? Parece que o céu veio e depois parece que o inferno veio, que é um negócio terrível. Jesus, o Messias, é anunciado e de repente: mas eu vou morrer. Mas Jesus, voltando ao texto, Jesus ele toma 3 desses seus discípulos. Aí vocês perguntam, igreja: por que 3? Por que esses 3? Ou no coração de vocês não tem nada disso? Ah, então pergunta aí: por que 3, Paulo? E aí eu respondo para você: não sei. Não sei, porque eu não sei. Eu tentei descobrir, e li, reli, e ou eu não alcancei essa resposta, ou ela não tem mesmo na Bíblia não, viu, meu irmão? Eu não sei, mas eu sei, eu sei de uma coisa. Eu sei que esses mesmos 3 estiveram como testemunhas oculares na agonia de Jesus lá no Getsêmani. Quando Jesus orava e clamava ao Pai: Pai, se possível for, paz de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E suava gotas de sangue de tamanha agonia. Esses 3 estavam presentes. Eu sei também que esses 3 foram os únicos que adentraram ao quarto lotado de gente para zombar de Jesus, quando a filha de Jairo tinha morrido. E esses 3 estavam juntos lá no quarto e viram a manifestação dessa glória da filha de Jairo ressurgir. Eu não sei mesmo porque os 3, mas até nas músicas infantis tem lá, né? Pedro, Tiago e João num barquinho, não é isso? Mas perceba a beleza de toda coisa. Jesus toma consigo. Olha isso, gente. A gente precisa se atentar aos detalhes das Escrituras. Jesus toma consigo. É como que se Jesus pegasse pela mão esses discípulos e os leva, os conduz a um monte, o qual ele tinha um propósito de orar.
É como que se Jesus, ou seja, toda a ação que leva aqueles discípulos ao monte fora feita pelo próprio Senhor. Ele mesmo conduz essas pessoas até o alto monte. No Evangelho de Lucas, que é aquele que relata Jesus como Filho do Homem, Lucas ele relata que Jesus ele teve o propósito de subir ao monte para orar. Em Mateus isso não é relatado, mas em Lucas sim é relatado. E é interessante isso porque Lucas relata, o Evangelho de Lucas tem algumas passagens que relata o Deus que ora, né? Lucas relata o Jesus que ora, o Jesus que intercede, né? E com a graça de Deus um dia a gente fala sobre isso também. Qual que é a implicação que você tem nisso? Falar, linda essa história, mas o que isso tem a ver comigo? A implicação disso tudo, ou pelo menos nessa parte que Jesus toma consigo seus discípulos, tem uma implicação muito importante, que muitas vezes os servos e servas do Senhor necessitam de tempo com o Mestre. Entende? Necessitam de quietude, necessitam de solidão mesmo, para refletir, para orar, para ouvir a voz do Senhor. Talvez 2019 tenha sido um ano turbulento demais, do qual as vozes se misturavam em sua cabeça e você não conseguia discernir qual era a voz do Senhor. Mas que em 2020 você seja tomado pelo Senhor, pelos braços, e que Ele te leva a um monte de encontro. E que nesse monte de encontro você consiga ouvir essa doce voz. Lá no monte, enquanto Jesus orava, o seu rosto resplandecia, todo o seu corpo foi transfigurado, ao ponto de suas vestes se tornarem brancas como luz. Gente, para e pensa num negócio desse. Isso não é mitologia grega, entende? Ele foi transfigurado, ele foi transformado em sua forma, em seu modo. Jesus, diante daqueles discípulos, foi transfigurado, foi transformado e não alterado, como é, por exemplo, na mitologia grega. Os deuses lá, o filho de não sei o quê, que ele é alterado para um deus pagão. Não é alteração, é uma transformação. Imagina o próprio Jesus diante dos discípulos sendo transfigurado ao ponto que as suas vestes se tornam brancas, mais brancas que qualquer lavandeiro da época poderia deixá-las. Eu não sei você, mas eu lendo isso, eu fico pasmo. Eu fico parado, a minha cabeça pedagógica, muitas vezes até infantil, começa a desenhar um quadro dessa cena acontecendo. Ei, aleluia. Isso é tão bonito, gente, que João, quando escreveu lá o verbo vivo, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e ele veio para os seus, mas os seus não receberam, é João 1. Quando chega no versículo 14, ele fala assim: vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Pedro, 2 Pedro 1, 16, 17, fala que Pedro está falando assim, a gente não prega esse Jesus, não é dado a conhecer esse Jesus por fábulas engenhosamente criadas por homens. Mas nós fomos testemunhas oculares de sua glória. Testemunhas oculares de sua glória. Ei, Jesus. O próprio autor de João, nas cartas, fala aquele que os nossos olhos viram, aquele que os nossos ouvidos ouviram, que nossas mãos apalparam. É esse que resplandeceu em glória naquele monte. A minha cabeça,
ela vai longe, ela viaja, o meu coração ele se derrama, porque eu começo a lembrar de Êxodo 24 e não tem como eu não lembrar disso e ver Moisés subindo com Nadab e Abiú e Arão, né? E Moisés subindo com 70 anciãos lá no monte. Tudo bem que aqui nesse monte não tinha ancião, e muito menos 70, mas eu sei que teve Moisés no monte com Arão, Nadab e Abiú. E teve Cristo no outro monte com Pedro, Tiago e João. E no monte de Moisés teve a glória que o Senhor pousou sobre eles. E no monte de Cristo teve uma glória que os envolveu. E no monte de Moisés tinha uma nuvem que envolvia. E no monte de Cristo também tinha uma nuvem que os envolvia. Aquele povo comeu e bebeu, e fala que eles olharam os pés de Jesus, os pés do Senhor, lá no monte de Moisés, e viram como um pavimento mais resplandecente e claro que o céu. Eita Deus! Oh Jesus! Não tem como, meus irmãos, eu não lembrar de Moisés em Êxodo 34, quando ele sobe e desce de lá com as segundas tábuas da lei, que o rosto dele resplandecia, de tal forma que Moisés não sabia lidar com aquela glória e cobria o rosto. Ai, Jesus amado. Só que o brilho que Moisés recebeu nesse monte, ele veio externamente, ele veio de fora sobre Moisés, a ponto que ele começou a brilhar. Já em Jesus, nesse monte da transfiguração, o brilho ele começou a partir do seu interior. Ele não só recebe luz, e quem diz isso é um teólogo que a gente gosta bastante, que é o Ratzinger, e ele diz que Jesus ele não só recebe luz, mas ele mesmo é a luz da luz. Ele mesmo é a luz da luz. O convite, perceba aqui no capítulo 17, o convite para estar junto dele, desse mestre celestial, deste momento glorioso do monte, foi feito pelo próprio Jesus. Esse convite partiu do próprio mestre. E aí eu fico pensando que felizes são os que ouvem, os que escutam esse chamado, esses que ouvem o chamar de Deus, o chamar do doce mestre Jesus. E não tem como eu perguntar para você se você está aí ainda sentado no seu lugar, se você é um visitante, eu não sei, mas você ainda não ouviu esse mestre chamar. Eu digo para você nessa manhã, que hoje Jesus, Ele te chama. Oh, aleluia. Eu lembro quando eu era pequeno, gente, que meu pai assumiu um pepino grande lá, e, enfim. Mas meu pai fazia uns cultos no lar. Toda quarta-feira ele ia no lar pregar, na casa dos irmãos. E eu lembro que o ministro de louvor nosso era o pai da Loide. Cadê a Loide? Era o seu José Marques, um tocador de gaita. E o seu José Marques fazia o louvor para nós. E eu era pequeno assim, e eu lembro que um dia, depois de um sermão do pai, o pai falou: seu Zé Marques, canta um hino aí para nós. E aí ele cantou aquele hino lá: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Aleluia!
O Senhor precisa te conduzir a um alto monte, meu irmão. Se transfigurar diante de ti, para que tu veja a glória dEle. Perceba que grandes coisas o Senhor fez a um público grande, mas Ele também fez grandes coisas a um público pequeno, a indivíduos comuns. Eu tenho que abrir um parênteses aqui, viu? Hoje, a gente vê na nossa comunidade gospel, evangélica aqui, a gente cria, a gente realiza grandes eventos, grandes conferências, grandes congressos, sobre poder, sobre fé, sobre manifestação do Espírito. Mas muitas vezes a gente se esquece que em lugares improváveis, como um monte desse, a pessoas improváveis, Ele manifesta a sua glória. E eu não estou... Eu não sou contra esses grandes eventos, eu gosto de grandes eventos também, eu participo de alguns deles, mas graças a Deus, que o Senhor Ele não está preso a lugares, e o Senhor não está preso a programas, e o Senhor não está preso a grandes eventos, para poder se revelar. Eugene Peterson, um senhor que morreu, acho que com 89 anos, mas tinha uma mente sadia, uma mente jovem, parecia que estava conversando com um jovem de 20 anos de idade, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele falava assim, ele participava desses eventos, ele falava assim, esses eventos, esses grandes eventos, eles são para mim como, eles têm muita gordura e pouca proteína. Ou seja, ele incha muito, mas não dá força. Lugares improváveis, Jacó e o céu aberto, a solidão da estrada. Jacó e o céu aberto na solidão da estrada. Jacó sai de casa fugido por conta lá da bênção trocada, primogenitura e tal, de Isaac e sua mãe. E Isaac sai pela estrada e ele para num lugar da estrada, na solidão dessa estrada. E Isaac tem um sonho, tem uma visão. E ele vê uma escada cujo topo toca o céu. E ele vê anjos subindo e descendo nessa direção. E ele acorda desse sonho e ele fala, quão temível é este lugar. Porque Deus habita aqui, aqui é a casa de Deus e aqui é a porta dos céus. Lugares improváveis, grandes coisas aconteceram. Eu lembro de Nicodemos e o mestre na escuridão da noite e no silêncio daquela noite, o qual Jesus prega um mini evangelho. Nicodemos sai à procura de Jesus à noite e procura o mestre e começa a falar de algumas coisas que ele não entendia, e o Senhor dá um nó nele e fala, importa que tu nasça de novo, Nicodemos. E aí Nicodemos, como posso eu desse tamanho entrar no ventre de minha mãe? E o Senhor começa a pregar para Nicodemos, e o Senhor prega um mini evangelho, talvez um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia, que é, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A um indivíduo, o Senhor revela o mini evangelho. Não tem como eu não lembrar de Estevão. Estevão foi o mártir, lá de Atos 7. Leiam o discurso de Estevão, é lindo. E diante de tudo aquilo, diante dos principais sacerdotes, diante da igreja toda, diante de Paulo, consentindo ali na morte dos cristãos, Estevão se levanta e começa a dar um discurso, desde lá, do início. E ele dá um discurso e ele chega falando, tá vendo esse Jesus aí? São vocês mesmos que oprimiram, mataram e crucificaram esse Jesus, mas ele ressuscitou e ele vive. E quando Estevão começou a falar isso, aqueles principais sacerdotes rilhavam os dentes, taparam o ouvido, não querendo ouvir, taparam o ouvido, e eles expulsam Estevão da cidade, e eles apedrejam Estevão, até a morte. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, fita os olhos nos céus, ele vê a glória de Deus, e Jesus em pé à direita, e ele fala, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem desse pecado. Grandes coisas acontecem em lugares improváveis, com pessoas comuns. Oh Jesus, homens que viram a glória de Deus. O Senhor, grave isso, nos dá oportunidades, ou melhor, o Senhor dá oportunidades à fé, para descobrir fontes de vida, que fazem prosperar tudo para uma nova vida, e para o novo florescer.
Ele há de te encontrar, viu, meu irmão, minha irmã? Ele há de te encontrar. Se você acha que em 2019 você não foi encontrado por Ele, em 2020 Ele há de te encontrar. Talvez em lugares que você não espera. Talvez em momentos que você não planeja. Ele há de te encontrar, seja na solidão da estrada, como foi Jacó, seja na sua visão turva ou embaçada, ou até mesmo na esterilidade espiritual, como foi de Nicodemos, seja nas afrontas ou nas injúrias, como foi de Estevão. Ele há de te encontrar e Ele há de abrir o céu sobre você. Ele é o único que pode abrir os céus. Ele ainda pode transfigurar a sua mente. Ele ainda pode transformar a sua mente ao ponto de que você não se amolde a este mundo, mas você é transformado. Oh, Jesus! Portanto, no monte está lá a representação da lei e dos profetas. Estavam diante de Jesus ali, ou melhor, diante dos discípulos, Moisés e Elias. Aí que a história fica complicada. Mas ali quer dizer que Elias e Moisés era a representação dos profetas e da lei. Ou seja, aqueles que apontaram para Jesus se encontram com Jesus num ponto central da história. O tempo não existe ali. O passado, o presente e o futuro se encontram na mesma situação, na mesma hora, com um corpo glorificado, diante dos olhos daqueles discípulos miseráveis e pecadores como eu e você. E Lucas relata que eles falavam sobre a partida de Jesus. A Bíblia não conta muito sobre isso, mas Lucas relata e ele usa uma frase precisa, ele coloca assim: e eles falavam sobre a partida de Jesus. Se eles falavam sobre a partida de Jesus, eles estavam falando sobre o êxodo de Jesus. Ei, meu irmão, Jesus teve um êxodo também, viu? E é no êxodo de Jesus que nós temos a nossa liberdade. Aí eu faço outro paralelo. Moisés, lá atrás no Egito, ele imolou o cordeiro com ervas amargas. E comeu ali com ervas amargas o cordeiro imolado. Jesus, ele foi o cordeiro imolado que sofreu a angústia amarga no Getsêmani. Moisés pegou o sangue do cordeiro imolado e pintou as vergas das portas para que o anjo da morte não tomasse aquela família. Jesus derramou seu próprio sangue nas vergas da cruz. Deus abriu caminho por meio do mar, rumo à terra prometida que manava leite e mel. Jesus é o caminho para Canaã celestial, onde não há mais choro, aonde não haverá mais dor. É impossível não fazer esse paralelo. E isso estava acontecendo ali naquele monte. Aí é que Pedro derrapa. Eu fico pensando, sim, e sou um tupetudo em falar isso, mas talvez, sabe qual que é o problema de Pedro? É que Pedro faz e depois pensa. E aí é que Pedro derrapa, porque Pedro quer equiparar Jesus com Moisés e com Elias. E ele falou: Senhor, bom é estarmos aqui. A gente tem um grande problema. Enquanto todas as vezes a gente quer sair da terra e subir ao céu, o mestre continua querendo descer à terra e salvar os seus. Amém, igreja? Deu para entender? Aleluia. Deixa que o Espírito Santo, Senhor, ministre seu coração. Muitas vezes nós estamos que nem Pedro, preparando tenda e ficando ali, e ainda com a cara de pau danada. Bom é estarmos aqui, Senhor. E aí, Jesus meio que fala: ô seu cara pálida, né? Mas Jesus ali glorificado, com o corpo glorificado, junto com Elias, junto com Moisés, junto com a lei e os profetas. E Pedro está tentando falar, e a derrapada de Pedro é exatamente querer equiparar. E a gente não consegue, porque Jesus é maior.
Jesus é sempre maior. Quando eles falam lá atrás, o povo diz que o Senhor é Jeremias, é João Batista, é Elias. Eles não estão pecando, só que eles estão simplesmente comparando Jesus num âmbito humano. E isso não atinge Jesus. Só o atinge quando vem do céu. E não carne e sangue que revela. E Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Meus irmãos, Manaim Worship, por favor, podem já ir se posicionando. Peço essa gentileza e eu vou ser rápido para ir para o fim. Tem os estudiosos, gente, eles pintam um quadro, um cenário sobre esse acontecimento. Eu vou falar isso aqui com muito temor, porque certamente tem vários pontos teológicos que vão causar divergência. Essas coisas, na verdade, quem tinha que falar é o pastor Caio. Porque o pastor Caio que entende esses trem, viu? Eu confesso para você que eu não entendo muito esses trem aí de fim dos tempos e tal. Mas o pastor Caio, ele faz as contas aqui assim, ó. É 70 semanas, cada semana representa um milênio, que não sei o quê, que vai para lá e volta para cá. E o pastor Caio que tem essa matemática boa na cabeça e junta Daniel com Apocalipse, com Ezequiel. E ele faz esse negócio todo. Eu não consigo fazer isso. E o pastor Caio consegue isso numa genialidade tremenda. Se você também não consegue fazer isso, só grave. O pastor Caio é de 1948. 14 de maio de 1948, onde lá o chanceler Aranha concedeu a terra a Israel. E o pastor Caio diz que enquanto ele estiver vivo, você tem chance. Pronto, está resumido, gente. Mas essas coisas de antes e depois, como é que funciona, eu não entendo muito bem. Mas os estudiosos, eles pintaram um quadro, um cenário, eu gostaria que vocês entendessem. Eles citam esse monte da transfiguração assim, e eles falam que a presença de Cristo, não mais em humilhação, mas em glória, é o que representa esse monte. Aí ele coloca que Moisés é a representação, porque Moisés ele está em presente em seu estado glorificado, representando os remidos, que por meio da morte ingressam no reino. E aí eles pegam Elias e falam que Elias também, com o corpo glorificado, representa os remidos que ingressam no reino por meio do arrebatamento. É lindo demais, gente. E aí eles pegam Pedro, Tiago e João e falam assim que ainda não glorificados, eles representam por enquanto o Israel presente fisicamente num reino futuro. Aleluia. Algo extraordinário acontece, uma nuvem luminosa que os envolve e uma voz que sai da nuvem. Os discípulos percebam que eles ficam tomados de grande medo e por isso eles caem de bruços. Jesus os levanta e diz: não temas, não tenha medo. Observe que foi a voz divina e a nuvem gloriosa que fizeram com que aqueles discípulos tiveram medo. Não foi a glória da transfiguração. Não foi a glória da transfiguração. Para a gente finalizar, a voz ela dizia algo, e a voz dizia: este é meu filho, o amado, a quem me agrada. Escutem o que ele diz. Essa mesma voz foi a do batismo de Jesus, quando Jesus desce as águas lá, batizado por João Batista. Uma voz, uma nuvem do céu, e dessa voz, dessa nuvem, uma voz dizia: este é meu filho amado, em quem me agrada. Esta mesma frase, este é meu filho amado, na verdade, quem comprova ela é o soldado que participou da crucificação de Jesus. E quando Jesus é ferido e ele expira, entrega o Espírito ao Pai, há nuvens, trevas, relâmpagos e tudo mais, e ele olha e fala: verdadeiramente este é o Filho de Deus. A resposta de Pedro é testificada aqui, quando Pedro fala lá atrás, pela revelação do Pai, lá no capítulo 16, este é meu filho amado, ou melhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É agora que o Senhor testifica e fala: este é meu filho amado, em quem eu me agrado. Ou escuta o que ele diz.
Um novo rumo é dado para aqueles homens que seguiam as leis, os profetas, aqueles homens que seguiam as tradições, aqueles homens que seguiam as doutrinas. Jesus agora está falando: este é meu filho amado, escutem o que ele tem a dizer. Aquilo serviu para aquela época e serve para hoje também. E é o que eu tenho a dizer para vocês, neste ano de 2020. Este Jesus que a gente prega é o Filho do Deus vivo. Escutem o que Ele tem a dizer. Que esse ano seja um ano de ouvi-lo mais. Cadê meus irmãos e irmãs da ceia? Podem se colocar aqui, gente. Que esse ano seja um ano de escutá-lo. Que esse ano seja um ano de dependência à vontade do Senhor. Só assim nós teremos uma transformação na nossa forma de pensar e na nossa forma de agir. A mesma palavra no grego que foi usada para a transfiguração de Jesus no monte é a mesma palavra que Paulo usou para transformai-vos a vossa mente e não se amolde este mundo. É a mesma palavra, é metamorfo. Só escutando Jesus teremos o nosso interior transfigurado pela glória e pelo poder desse Deus. Só escutando Jesus veremos o céu aberto. Ei, Jesus de glória, de poder.